Villa Rica, uma cidade famosa em todo o Chile por seu imponente vulcão e pelo lago que atrai turistas do mundo todo. Um lugar onde a natureza é frequentemente fonte de maravilhas e beleza. Até que, numa noite de outono de 2011, esse mesmo cenário se tornou palco de um fenômeno inesperado. Não foi uma erupção, nem um terremoto, nem um incêndio florestal. Foi algo mais raro, mais desconcertante e, para muitos, mais aterrorizante. Um tornado, com ventos que atingiram níveis devastadores. O céu se abriu sobre a cidade e, em questão de minutos, varreu quarteirões inteiros, deixando cicatrizes profundas em seus habitantes e em suas memórias. Naquele dia, Villa Rica compreendeu que nenhum canto do planeta está seguro quando a atmosfera decide liberar sua fúria. Onde fica Villa Rica? No coração do sul do Chile, cercada por montanhas, lagos e florestas antigas, ergue-se a cidade de Villa Rica. Seu nome evoca a riqueza natural e cultural que a distingue, mas também é marcada pela presença constante de um dos vulcões mais ativos da América do Sul, o vulcão Villa Rica, um gigante nevado que domina o horizonte e, há séculos, define a identidade do lugar. A cidade está localizada às margens do lago de mesmo nome, um corpo de água cristalina que reflete tanto a beleza do entorno quanto a imponência da cordilheira. Há décadas, Villa Rica é um destino turístico renomado. Visitantes nacionais e internacionais vêm para praticar esportes aquáticos no verão, esquiar no inverno, fazer trilhas em florestas de araucárias e apreciar a cultura mapuche profundamente enraizada. A vida em Villa Rica transcorre em um ritmo sereno. Suas ruas exibem uma mistura de arquitetura tradicional sulista, com telhados de madeira e casas em estilo alemão, com edifícios modernos construídos para atender à crescente demanda turística. A culinária local, os mercados de artesanato e as festas populares fazem da cidade um ponto de encontro entre o antigo e o contemporâneo. Na memória coletiva de seus habitantes, os desastres naturais têm um rosto familiar. A erupção vulcânica, os incêndios florestais que ameaçam as florestas no verão e os terremotos que periodicamente abalam todo o Chile. No entanto, tornados não fazem parte desse imaginário. Para a maioria, esses tipos de fenômenos extremos pertencem a outros continentes, aquelas planícies norte-americanas, onde, a cada primavera, a atmosfera se torna um campo de batalha entre frentes quentes e frias. No Chile, a terra dos vulcões e terremotos, quem poderia imaginar que um dia o vento sopraria com tanta fúria em forma de funil? Essa aparente impossibilidade é fundamental para entender o impacto do tornado de maio de 2011. A cidade não estava preparada, nem material nem psicologicamente, para enfrentar tal evento. Não havia protocolos de alerta, nem planos de evacuação, muito menos abrigos adaptados para um fenômeno que, segundo a percepção comum, simplesmente não ocorreu ali. A geografia do sul do Chile, no entanto, reúne ingredientes que, embora raros, podem se combinar para produzir tornados. Massas de ar frio que descem da Antártida e ventos do Pacífico Sul se encontram com ar mais quente e úmido que sobe de áreas baixas. Essa interação pode gerar tempestades violentas e, em condições muito específicas, tornados. Mas até aquele ano, na memória de Villa Rica, tais eventos eram considerados curiosidades isoladas, mais dignas de crônicas científicas do que de experiências cotidianas. O paradoxo é evidente. Villa Rica é um lugar onde seus habitantes convivem com a constante ameaça da natureza. Aprenderam a viver à sombra de um vulcão ativo, a suportar os movimentos da terra e a se adaptar às mudanças de um clima chuvoso e frio. Mas o que aconteceu em maio de 2011 quebrou todos esses padrões. A cidade não foi atacada pelo fogo do vulcão ou pelas águas do lago. Foi ferida pelo vento. Portanto, entender onde fica Villa Rica não se trata apenas de localizá-la em um mapa do sul do Chile. Trata-se de entender que este é um espaço onde a natureza sempre teve a última palavra e que naquela noite de outono ela decidiu falar com uma voz diferente, desconhecida e aterrorizante.
A do tornado. O dia do tornado. 22 de maio de 2011. Era outono no sul do Chile. As temperaturas caíam lentamente. E a chuva, comum na região, anunciava a chegada dos meses mais frios. Vila Rica estava imersa em sua rotina dominical, um dia passado entre famílias reunidas, turistas ainda passeando à beira do lago e comerciantes fechando suas lojas com a tranquilidade de quem espera apenas mais uma noite chuvosa. Ninguém suspeitava que aquele dia seria lembrado como um dos mais estranhos e aterrorizantes da história recente da cidade. Nas horas anteriores, uma frente fria havia se deslocado do Oceano Pacífico em direção ao sul do país. A atmosfera estava densa de umidade, resultado das chuvas constantes dos dias anteriores. Os meteorologistas falavam em instabilidade, mas ninguém previa o que estava por vir. Para os moradores, era apenas mais uma tempestade em uma região acostumada aos caprichos do clima. Por volta das 9 horas da noite, nuvens começaram a escurecer o céu com uma intensidade incomum. Relâmpagos cruzavam o lago e o som de trovões ressoava entre as colinas próximas. De repente, em poucos minutos, a tempestade assumiu um caráter violento. O vento soprava em rajadas que faziam as janelas tremerem, enquanto os postes de energia rangiam sob a pressão. Foi então que o impensável aconteceu. Um funil desceu do céu sobre a cidade. O vento rodou com uma força tremenda, levantando poeira, galhos e detritos. O tornado nasceu. Em seu caminho, arrasou 25 quarteirões, deixando um rastro de destruição raramente visto no Chile. Telhados de casas foram arrancados como folhas de papel. Postes de energia caíram, deixando grandes áreas sem energia. Árvores foram arrancadas e arremessadas contra veículos e casas. A violência do fenômeno atingiu velocidades de vento estimadas em mais de 250 km por hora, o equivalente a um tornado de categoria F3 na escala Fujita. Para um país acostumado a terremotos e erupções vulcânicas, mas não a tornados dessa magnitude, o impacto foi desconcertante. Em poucos minutos, a cidade mergulhou no caos. Os depoimentos coletados nos dias seguintes descreveram cenas de horror e perplexidade. Alguns afirmaram que o ruído do tornado era comparável ao de um trem de carga avançando em direção à cidade. Outros falaram de escuridão absoluta, interrompida apenas por relâmpagos que iluminavam os destroços. Famílias inteiras se refugiaram em banheiros e corredores, tentando se proteger das janelas que se estilhaçavam sob a pressão do vento. O saldo foi doloroso. 7 pessoas ficaram feridas e cerca de 500 ficaram desabrigadas. Embora não tenha havido vítimas fatais, as perdas materiais foram enormes. Em apenas alguns minutos, a cidade viu casas, empresas e espaços públicos desaparecerem, levando meses para serem reconstruídos. O que mais surpreendeu muitos foi a velocidade com que tudo aconteceu. Do momento em que o funil tocou o solo até se dissipar, passaram-se apenas alguns minutos. No entanto, a intensidade desse breve período foi suficiente para deixar cicatrizes em uma comunidade inteira. O tornado não deixou apenas cicatrizes físicas na paisagem urbana, também semeou medo e incerteza entre a população, que até então era inconcebível que algo assim pudesse acontecer em sua cidade. Naquela noite, o céu acima de Vila Rica não estava iluminado pelo fogo do vulcão, nem pelas estrelas que costumam se refletir no lago. Estava atravessado pela fúria do vento. Um lembrete inesperado de que mesmo nos lugares mais inesperados, a natureza pode liberar seu poder mais extremo. Testemunhos e impacto humano. Quando o vento acalmou e o silêncio retornou a Vila Rica, a cidade parecia diferente. As ruas, que poucas horas antes estavam cheias de famílias e turistas, transformaram-se em um cenário de destruição. Casas sem telhado, janelas quebradas, árvores arrancadas e postes de energia retorcidos como papelão. Mas o mais chocante não foram os escombros, mas os rostos dos sobreviventes.
Reportagens da imprensa local registraram relatos que ilustraram a magnitude da experiência. Uma vizinha relembrou: o barulho era insuportável, como um trem vindo direto em nossa direção. Tudo o que podíamos fazer era deitar no chão e rezar para que passasse rápido. Outra relatou como as janelas de sua casa explodiram para dentro, lançando cacos em todas as direções. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, descreveu como tentou cobrir seus 2 filhos pequenos com o corpo enquanto as paredes tremiam e o vento arrancava as telhas acima de suas cabeças. O impacto não foi apenas físico, mas também psicológico. Em uma região acostumada a tremores e erupções, ninguém estava preparado para a violência repentina de um tornado. Não havia protocolos de emergência indicando como agir. Enquanto diante de um terremoto, os chilenos instintivamente sabem como se proteger sob batentes de portas ou mesas resistentes. Diante de um tornado, a confusão reinava. Fugir, abrigar-se em um banheiro, ficar longe das janelas. A maioria simplesmente improvisou, e essa improvisação marcou a diferença entre segurança e risco. As crianças foram talvez as mais afetadas. Para elas, o que aconteceu permaneceu uma experiência traumática. Muitas disseram não entender o que estava acontecendo. Viam objetos voando pelo ar e ouviam gritos na escuridão. Na escola, nos dias seguintes, os professores tiveram que dedicar tempo explicando o ocorrido, tentando ajudar os pequenos a processar o que haviam vivenciado. Os adultos também não saíram ilesos. Lojistas que trabalharam durante anos para construir um negócio familiar o encontraram reduzido a ruínas, questão de minutos. Idosos que nunca tinham ouvido a palavra tornado em relação à sua cidade viram suas casas destruídas sem entender o porquê. Essa perplexidade coletiva se misturava a uma sensação de vulnerabilidade. Se um evento tão improvável poderia ocorrer ali, que outro tipo de catástrofe poderia ocorrer no futuro? Hospitais e centros de saúde também foram postos à prova. 7 pessoas ficaram feridas, principalmente por estilhaços de vidro e objetos. A equipe médica teve que agir rapidamente, improvisando o atendimento em condições dificultadas pela queda de energia em diversas áreas. Embora os ferimentos não tenham sido fatais, serviram como um lembrete de quão perto a tragédia esteve de se transformar em luto. Nos dias que se seguiram, a solidariedade foi evidente. Vizinhos ajudaram a remover os escombros, compartilharam alimentos e ofereceram abrigo aos que perderam suas casas. A visão de famílias inteiras trabalhando juntas, erguendo muros improvisados e cobrindo telhados com lonas plásticas, demonstrou o espírito resiliente de uma comunidade abalada, mas não derrotada. No entanto, o impacto emocional persistiu, muito além da reconstrução física. Muitos moradores relataram que durante meses, cada vez que ouviam um trovão ou sentiam um vento forte, reviviam o medo daquela noite. O tornado havia deixado uma cicatriz invisível, a perda da sensação de segurança. A história de Vila Rica após o tornado não pode ser entendida apenas em termos de casas destruídas ou quarteirões devastados. É uma experiência compartilhada que transformou a relação dos moradores com o entorno. Naquela noite, eles descobriram que mesmo em um país acostumado a desastres, um novo fenômeno sempre pode abalar não apenas os alicerces da cidade, mas também a alma de quem ali vive, como se forma um tornado no Chile. Para entender o que aconteceu em Vila Rica naquela noite de maio de 2011, é necessário examinar a ciência por trás dos tornados. Esses funis giratórios, capazes de destruir tudo em seu caminho, não surgem do nada. Eles são o resultado de uma série de ingredientes atmosféricos que, quando combinados na proporção certa, dão origem a um dos fenômenos mais extremos da natureza. Em termos simples, um tornado é uma coluna de ar em rotação que se estende de uma nuvem de tempestade até a superfície da Terra. Sua formação requer 3 fatores principais: ar quente e úmido nas camadas mais baixas da atmosfera, ar frio e seco nas camadas mais altas e forte cisalhamento do vento, ou seja,
Uma mudança repentina na direção ou velocidade do vento à medida que ele sobe pela atmosfera. Quando esses elementos coincidem, a atmosfera se torna terreno fértil para tempestades severas capazes de gerar tornados. No Chile, embora a maioria das pessoas associe esses fenômenos às planícies norte-americanas, as condições para sua ocorrência também existem. A chave está na geografia e na colisão de massas de ar. Do sul do continente, o ar frio e denso avança em direção à Patagônia e à região sul. Ao mesmo tempo, massas de ar mais quentes e úmidas sobem do norte e do centro do país. Em meio a essa colisão de sistemas, as baixas pressões que entram pelo Pacífico fornecem energia adicional. No caso de Villarrica, o cenário estava montado. Era outono. A atmosfera estava saturada de umidade devido a dias de chuva persistente. E uma frente fria se aproximava do oceano. Esse contraste entre o ar quente e úmido próximo à superfície e o ar frio no alto, combinado com ventos fortes em diferentes níveis, favoreceu a rotação da tempestade. O resultado foi uma supercélula, um tipo raro de tempestade no Chile, mas capaz de gerar tornados intensos. Especialistas concordam que a topografia do sul do Chile também desempenha um papel. A Cordilheira dos Andes, juntamente com os lagos e vulcões da região, pode canalizar e redirecionar os ventos, aumentando a instabilidade. Embora tornados sejam menos comuns no país do que na América do Norte, eles não são impossíveis. De fato, existem registros históricos que confirmam sua ocorrência, embora tendam a ser relegados à memória local e não nacional. A escala Fujita, usada para classificar tornados com base na intensidade do vento e nos danos, coloca o tornado de Villarrica na categoria F3, ventos entre 250 e 290 km por hora, capazes de arrancar telhados inteiros, derrubar árvores de grande porte e destruir prédios frágeis. Para uma cidade que nunca havia enfrentado algo semelhante, a magnitude foi desconcertante. A grande questão é: seria evitável? Meteorologistas apontam que, embora tornados não possam ser evitados, eles podem ser detectados com sistemas de alerta precoce mais avançados. Em países como os Estados Unidos, o monitoramento constante de tempestades permite que a população seja avisada com minutos de antecedência. No Chile, por outro lado, a surpresa é a norma. Em 2011, Villarrica não possuía radares meteorológicos capazes de identificar tempestades rotativas. Portanto, o tornado apareceu sem aviso, pegando todos desprevenidos. Os eventos em Villarrica deixaram claro que o Chile não é alheio à dinâmica atmosférica global. Embora sejam fenômenos raros, essas condições estão presentes e podem se repetir. Entender como os tornados se formam no país não é apenas uma lição de meteorologia, mas também um alerta. Mesmo nas paisagens mais belas e aparentemente tranquilas, a atmosfera pode esconder as sementes de uma tempestade devastadora. Um evento único, outros tornados no Chile. O tornado de Villarrica, em maio de 2011, abalou a consciência coletiva do país. Para muitos, foi um evento tão estranho que pareceu um acidente atmosférico irrepetível. No entanto, a história meteorológica do Chile mostra que não foi um incidente isolado. Embora raros, tornados atingiram diversas cidades chilenas ao longo das décadas, deixando uma marca difícil de esquecer. Um dos primeiros terremotos de grande magnitude data de 1934, em Concepción. Naquela época, a capital, Concepción, foi atingida por um tornado de categoria F3, com ventos que devastaram bairros inteiros. Crônicas da época descrevem telhados arrancados, árvores centenárias derrubadas e centenas de pessoas afetadas. Para uma cidade acostumada a enfrentar terremotos, a fúria do vento representava uma ameaça incomum. Décadas depois, em 1981, a cidade de San Carlos, na região de Ñuble, vivenciou um fenômeno semelhante. Um tornado atingiu áreas rurais, destruindo galpões, casas e plantações.
Embora menos documentado do que o de Concepción, esse episódio confirmou que o sul do Chile apresenta condições que ocasionalmente dão origem a esses eventos extremos. San Carlos vivenciaria outro tornado em 2013, quase na mesma área, levantando preocupações sobre a possibilidade de certos locais serem mais propensos a eles. Villarrica, em 2011, juntou-se a essa lista, lembrando ao país que nenhuma região é completamente imune à fúria atmosférica. Mais recentemente, em 2019, a cidade de Los Angeles foi palco de um tornado que atingiu a área urbana com força, destruindo mais de 200 casas. O evento, amplamente coberto pela imprensa e registrado por dezenas de celulares, impressionou pela nitidez com que a formação do funil pôde ser observada. As imagens rapidamente viralizaram, mostrando ao mundo que o Chile também pode ser palco de tornados destrutivos. Até Puerto Varas, em 2025, registrou um tornado EFUN, fenômeno menos intenso, mas igualmente significativo, pois confirmou que o padrão continua se repetindo em diferentes pontos do sul do país. O que torna esses casos especiais é a sua raridade. Comparado às centenas de tornados que afetam os Estados Unidos a cada ano, o Chile registrou apenas alguns em várias décadas. No entanto, o crescente número de relatos recentes levanta uma questão preocupante. Estão ocorrendo mais tornados, ou eles são simplesmente mais fáceis de serem registrados, graças às câmeras e à cobertura imediata das mídias sociais? Especialistas sugerem uma combinação das duas explicações. Por um lado, o acesso à tecnologia permite que qualquer cidadão documente tal fenômeno em tempo real, algo que no passado dependia de jornalistas ou pesquisadores. Por outro lado, as mudanças climáticas estão alterando os padrões atmosféricos em todo o planeta. A intensificação dos sistemas frontais, a maior instabilidade atmosférica e o aumento dos contrastes de temperatura podem estar favorecendo o surgimento de tempestades mais severas, mesmo em locais onde antes eram raras. Portanto, o tornado de Villarrica não deve ser entendido como uma anomalia isolada, mas sim como parte de uma breve, porém significativa, história de fenômenos semelhantes no Chile. Cada caso, de Concepción em 1934 a Puerto Varas em 2025, serve como um alerta. O país não está imune a tornados. Ignorá-los seria um erro. Reconhecê-los como parte da gama de ameaças naturais é o primeiro passo na preparação para episódios futuros. Resposta institucional e reconstrução. Após a passagem do tornado, Villarrica acordou para uma realidade sombria. Os primeiros raios de sol, na manhã seguinte, revelaram a magnitude do desastre. Telhados arrancados, paredes desabadas, carros esmagados por árvores caídas e linhas de energia reduzidas a um labirinto de cabos retorcidos. A cidade, acostumada a conviver com os riscos de vulcões e terremotos, de repente se viu diante de um inimigo desconhecido. A fúria do vento em forma de funil. A reação imediata foi de perplexidade. Nem as autoridades locais nem as agências de emergência tinham protocolos elaborados para lidar com um tornado. Não havia exercícios prévios ou diretrizes de ação específicas. Mesmo assim, bombeiros, policiais e equipes médicas se mobilizaram rapidamente, priorizando o resgate dos feridos e a segurança das áreas mais afetadas. 7 pessoas, com ferimentos de graus variados, foram tratadas no hospital local, enquanto equipes de voluntários ajudavam a limpar os escombros das ruas. O governo central tomou conhecimento da situação por meio da cobertura da mídia. Villarrica virou manchete nacional. Tornado devasta 25 quarteirões da cidade. A notícia chocou todo o país, que imediatamente associou a palavra tornado a realidades distantes. O Ministério do Interior e o Escritório Nacional de Emergências, ONEMI, enviaram equipes para avaliar os danos e coordenar a ajuda. Um dos maiores desafios era a falta de eletricidade. Com inúmeros postes caídos, milhares de casas ficaram sem energia.
A empresa regional de energia trabalhou 24 horas por dia para restabelecer o serviço, mas a tarefa levou dias em algumas áreas. Enquanto isso, abrigos improvisados em escolas e ginásios acolheram famílias que perderam suas casas ou cujos telhados ficaram inutilizáveis. A solidariedade tornou-se um pilar fundamental. Vizinhos ajudaram vizinhos, e voluntários chegaram de cidades próximas com alimentos, roupas e materiais de construção. Imagens de famílias reconstruindo seus muros com madeira coletada dos escombros tornaram-se símbolos de resiliência e esperança. No entanto, a vulnerabilidade das comunidades diante de fenômenos incomuns no país também se tornou evidente. O processo de reconstrução levou meses. O município, com o apoio do governo, alocou recursos para reformar casas e reativar o comércio local. No entanto, muitos moradores enfrentaram longos procedimentos para acessar subsídios e auxílios estatais. Pequenos negócios familiares, o motor econômico da cidade, estavam entre os mais afetados. Instalações destruídas, mercadorias perdidas e dívidas acumuladas dificultaram o retorno à normalidade. Além do impacto material, o tornado desencadeou um debate sobre a preparação institucional para desastres incomuns. Especialistas pediram investimento em radares meteorológicos capazes de detectar a rotação da tempestade em tempo real, bem como em campanhas educativas para ensinar a população a reagir durante um evento como esse. Houve até mesmo discussão sobre a incorporação de protocolos de tornados aos planos de proteção civil, algo inédito no Chile até então. Villarrica conseguiu se reconstruir, mas o processo não foi apenas físico. A experiência forçou seus moradores e autoridades a repensarem sua relação com a natureza. Não bastava mais simplesmente ficar atentos ao vulcão ou aos terremotos. Era preciso aceitar que o clima também poderia se voltar contra eles de maneiras imprevisíveis. A cidade sobreviveu, sim, mas com a certeza de que nada garante segurança absoluta. Quando a atmosfera decide mostrar sua face mais violenta, o tornado de Villarrica, em maio de 2011, não foi simplesmente um episódio isolado de destruição. Foi um alerta, um lembrete de que a natureza nunca se limita aos padrões que acreditamos conhecer. Em um país acostumado a conviver com terremotos e vulcões, o vento em forma de funil irrompeu como uma força inesperada, capaz de destruir a noção de segurança de uma cidade inteira. As imagens de telhados arrancados, famílias abrigadas em banheiros e corredores, e crianças assustadas, incapazes de entender o que estava acontecendo, fazem parte de uma memória que ainda ressoa entre os moradores de Villarrica hoje. Mas este evento também está conectado a uma história mais ampla, a de um planeta que, em meio às mudanças climáticas, está vendo eventos extremos se tornarem mais frequentes e intensos. A ciência é clara: o aquecimento global não apenas eleva as temperaturas, ele altera os padrões atmosféricos, intensifica os sistemas frontais e aumenta a energia disponível na atmosfera. Em outras palavras, cria um cenário em que tempestades mais violentas podem se desenvolver, mesmo em locais onde antes eram raras. O Chile, com sua geografia diversificada e localização em uma zona climática de transição, não é exceção a essa tendência. Para a população, a lição é dupla. Por um lado, há a necessidade de se educar sobre como reagir diante de eventos extremos, buscar abrigo longe de janelas, proteger-se em espaços pequenos e firmes e manter a calma. Por outro, há a importância de manter viva a memória coletiva do que aconteceu. Esquecer o que aconteceu em Villarrica seria abrir caminho para uma repetição da história sem preparação. A reflexão final é contundente. Não há lugares seguros quando a atmosfera decide liberar sua fúria. Villarrica aprendeu isso naquela noite de outono. E nessa lição reside uma mensagem para todos. Devemos estar preparados, não apenas para o provável, mas também para o inesperado. A natureza é imprevisível,
mas nossa capacidade de adaptação e aprendizado pode fazer a diferença entre a tragédia e a sobrevivência. E se você quiser continuar explorando essas histórias de energia eólica, de tornados que moldaram comunidades ao redor do mundo e dos mistérios do clima que ainda estamos tentando desvendar, convido você a se inscrever no Extreme Tornado, o canal onde a natureza mostra seu lado mais poderoso e buscamos entendê-lo. Não perca o que está por vir, porque o próximo capítulo do céu pode estar escrito em qualquer lugar, até mesmo no céu.